Você está olhando aí aquela barriguinha depois da gravidez, peito muito flácido, sobrando pele, mas eu te pergunto, em que momento você pode realmente fazer a sua cirurgia plástica depois da gravidez e depois do parto? A verdade é que ter filho é uma das melhores coisas do mundo. Eu tenho 3 e eu sei que eu sou muito feliz com isso, mas eu vejo que realmente o corpo muda demais, o corpo feminino. Isso incomoda, incomoda, incomoda. E a cada dia que a barriga começa a desinchar, que a mama começa a desinchar, a gente enxerga muita alteração. Então hoje esse vídeo é para você que acabou de ter filho aí, eu estava aumentando, enfim. Esse vídeo é para você saber quando você vai poder resolver isso. Eu me chamo Cadu Gazinelli e eu falo demais sobre cirurgia plástica aqui no YouTube. Eu não sei se você sabe, mas eu sou casado com uma ginecologista obstetra que também trabalha com cirurgia. Enfim, eu vejo claramente ela falando sobre as alterações do corpo da mulher e eu também vejo no corpo da minha esposa que foi mãe de 3 filhos, as mudanças que acontecem, quão difícil é para cada uma de vocês esse incômodo que acontece aí depois do parto. Aí quando você começa a ver realmente o problema, bate uma super ansiedade, quando é que eu vou poder resolver isso que me incomoda demais? Bom, se você conhece já o nosso trabalho, você sabe que eu vou responder, depende. Você sempre fala isso. Pois é, mas depende de quê? Eu vou começar falando do período de amamentação, que é um período muito importante. Hoje a gente tem falado em amamentação até os 2 anos de idade da criança, mas enfim, a maior parte é até pelo menos os 6 meses. E no período de amamentação não é possível fazer uma cirurgia plástica. Uma coisa que eu acho que pouca gente presta atenção, mas que é bem lógico, é que a gente não deve tomar anestesia aí durante o período de amamentação, porque isso vai passar pelo leite e vai entrar em contato com a criança. Então, como as cirurgias plásticas precisam de anestésico, a gente nem vai pensar em fazer esse tipo de procedimento antes de parar a amamentação. Isso é lógico, a regra fica: está amamentando, não pode operar. Aliás, como a gente já está falando em amamentação, você deve saber que a gente só deve fazer uma cirurgia plástica depois que a produção de leite ela parar completamente. Então, isso é um conceito bem legal. Tem gente que acha que vai parar de amamentar e logo depois vai operar. Bom, a gente precisa aí lembrar que o leite ele é contaminado, enfim, ele tem um risco potencial de ser uma secreção contaminada. E aí, se entra em contato, por exemplo, com uma prótese, é muito ruim. Então a gente tem que lembrar que você precisa parar de produzir o leite. Existem medicações específicas para isso, mas tem pacientes que esperam até realmente parar de produzir o leite 2, 3 meses, às vezes, depois de parar a amamentação. Você vai ter que conversar com o seu cirurgião, mas eu quero te lembrar o seguinte: se ainda tiver leite aí, provavelmente a cirurgia de mama você não deve fazer, você deve esperar parar de produzir esse leite. Agora, quando a gente fala de parto, eu recebo várias vezes a mesma pergunta. Não dá pra resolver tudo no parto, não? Ela já sai de lá bem mais linda. Bom, eu queria que se você pudesse já sair com a plástica depois do parto. Imagina, você 2 felicidades. A criança nasceu, estou super feliz e já resolvi o problema. Mas você sabe, quem já teve filho aí, que o corpo ele não volta completamente para o estado que ele estava antes, de uma hora para outra. Tem homem que nem sabe isso, a gente acha realmente que a barriga vai sumir de uma hora para outra. Mas o útero está grande ainda, então a flacidez não apareceu, né? Então começa a flacidez ali. A gente ainda tem alterações bem importantes anatômicas, não teria qualquer lógica, né, em fazer uma cirurgia estética junto com o parto. Além do básico, você não cuidaria de forma importante, porque você tem que carregar uma criança, você tem que dar, amamentar, então, enfim, não tem lógica nenhuma. Tem gente que me pergunta, eu acho bem engraçado, mas não tem lógica nenhuma fazer uma cirurgia plástica durante o parto. Mas tem pacientes que não conseguem amamentar. Já que elas não conseguem amamentar, elas não têm esse problema em relação ao leite ali, da contaminação, nem da passagem do anestésico para a criança. Aí elas começam a ter a flacidez, a barriga começa a aparecer, e aí elas pensam, por que não fazer uma cirurgia plástica? Por que não? Exatamente porque as alterações do seu corpo vão demorar no mínimo 6 meses realmente para se consolidar. Então a gente quer aqui te operar
no melhor momento possível, te dar um melhor resultado. Eu sei que você fica ansiosa, eu quero resolver isso o mais rápido possível. A gente não pode resolver pela metade, a gente tem que trabalhar para resolver o máximo que a gente puder. Então, antes de 6 meses de parto, a gente não pode fazer nenhuma cirurgia plástica, pelo menos na minha opinião, tá certo? Tem gente que pensa até em mais, 1 ano. Eu gosto de usar 1 ano como exemplo. Eu falo muito aqui com as pacientes que elas vão precisar carregar uma criança e elas têm que pensar se elas vão fazer isso já operadas. Imagina, como é que faz um pós-operatório com uma criança de colo? Como é que faz um pós-operatório com uma criança que está começando a andar? Então são situações bem difíceis. Na prática, a gente vai pensar aí que 6 meses é o mínimo, mas você vai avaliar a sua vida. Tem gente que tem uma babá para carregar, etc. Tem uma mãe que pode ajudar e opera e 1 ano já está ótimo, etc. Mas a maioria de nós tem muita dificuldade, principalmente naquela hora que os filhos estão começando a andar, que tromba em cada lugar, que cai, que está explorando todas as coisas. A gente sabe que nessa hora a gente tem muita demanda com a gente e por isso eu não enxergo uma cirurgia plástica nesse momento. Assim, se eu tenho que te deixar um número, eu vou te deixar com 6 meses, tá? Mas assim, você vai avaliar em cada tipo de caso. E aí, eu imagino aí, na minha visão, que o ideal é com 1 ano e meio a 2 anos. Eu quero te deixar uma dica aqui que para mim é a coisa mais importante desse vídeo. Aproveite os seus filhos, aproveite o momento que eles nascem até o momento que eles vão crescendo. É único, né? Eu já tenho 3 filhos, já passei por isso 3 vezes. Eu estive ao lado da minha esposa 3 vezes e tenho muito orgulho disso. A plástica da minha esposa, a plástica da amiga dela, vão ter que esperar um pouco. Ela vai ter que esperar porque a gente está vivendo a melhor coisa do mundo, que é ter mais um filho. É o meu caso, meu filho acabou de nascer. Eu quero te lembrar disso. Não tem nada como criar bem um filho, receber um filho, realmente ser bom para uma pessoa tão pequenininha. Tá entendido então? Na prática, a gente vai dizer que todas as coisas obstétricas e maternas são mais importantes que a cirurgia plástica, mas a gente pode abreviar isso bem próximo aí ao término da amamentação e também até do parto, desde que você consiga juntar isso tudo e crie uma condição ideal para você poder fazer a sua plástica. Gostou do vídeo? Deixa o like aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, é essencial para você receber todos os nossos vídeos. Tem mais vídeos de gravidez aqui no nosso canal, você vai poder ver aqui, só clicar aqui no Dr. Cadu Asneri Cirurgia Plástica, que você vai ver muito mais vídeos sobre isso. Um abraço!